do que é feito o tempo. De sentimentos, sensações, de vida ou saudades, de paciência, de esperança, de amor ou desgosto. O tempo é o artigo essencial da própria vida. Ele é como uma estrada, uma rodovia tão longa que não dá para se ver onde acaba, com alguns buracos pelo caminho, claro. Nada que o próprio tempo não faz ficar para trás. É como o céu cheio de estrelas, nunca tem fim. Como o mar, onde sempre cabe mais uma gota. O grande paradoxo é que o tempo, para uns, começa e para outros acaba. Danilo, Mas ele mesmo nunca vai ter fim. Corre para frente, nunca para trás. Deixa um rastro de minutos e anos pelo chão. Um maratonista implacável. O tempo que não volta. Eu venho de um povo muito alegre. Eles gostam dessa ideia de aproveitar o tempo porque acreditam que Jesus pode voltar em breve. Esse ano fez 15 anos que eles decidiram se focar nessa região aqui. Fizeram tanta coisa nesse tempo, sabe? Como se achassem que só teriam mais pouco tempo pela frente. Eles se preocupam tanto com as pessoas, mudaram tanta coisa e trouxeram tanta gente para cá. 15 anos é muito tempo, mas apesar disso nós não perdemos a vontade de trabalhar para Jesus. Cada obreiro conhece de perto a necessidade, a alegria e até o prazer de dedicar cada minuto que tem na missão de salvar vidas. Eles têm 44 pastores que são visitados e acompanhados de perto. E tem um projeto que se chama Escola de Missões, que são cursos que eles dão para os pastores. Cuidam também dos líderes de cada igreja, anciãos, tesoureiros, secretários, através dos treinamentos que eles oferecem. Toda hora tem treinamento. É impressionante. Esses treinamentos feitos pela associação e tudo mais, eles nos colocam a par das descobertas teológicas. Nós ficamos unidos numa só proposta, num só ensino. Aqui na ML nós temos tido regularmente presenças de pastores, professores das nossas universidades, que vêm para muitas vezes nos explicar pequenos pontos ou grandes dúvidas que não só nós, mas também a nossa igreja tem. E o mais interessante é que os irmãos daqui foram capacitados para eles mesmos pregarem o Evangelho. Nós organizamos todas as estruturas de ensino da palavra, de serviço à comunidade, as estruturas de pastoreio, tudo isso reunido num projeto chamado Rede Ministerial. Hoje são 4.000 membros das igrejas preparados para dar estudos bíblicos em mais de 500 pequenos grupos. Aliás, os pequenos grupos caminham junto com a organização da Escola Sabatina, o que fortalece toda a estrutura da igreja. Claro que nada disso seria possível se os irmãos não fossem fiéis com as suas obrigações para com Deus. Foram criados vários projetos pelas equipes distritais de mordomia, depois de vários treinamentos, encontros e discussões. Eu gosto do modo como eles cuidam dos nossos irmãos. Fizeram aqui, no nosso campo, a jornada espiritual e os DVDs do Encontro Marcado. 28.000 DVDs que serviram para nos auxiliar no culto de pôr do sol. Que bom que você está aqui para juntos recebermos mais um sábado do Senhor. A igreja tem agido nesses 15 anos como se fossem os últimos 15 anos de vida na Terra. E esse é o objetivo. Se você vive cada dia como se fosse o último, você não vai perder tempo, você vai ser feliz, você vai estar com a família, amigos e você vai falar de Deus. Eles estiveram muito focados no evangelismo nesses últimos anos. A estratégia dessa vez foi permitir que os nossos irmãos das igrejas locais se envolvessem na pregação do evangelho. Investiram mais de R$1 milhão em evangelismo. Várias estratégias foram desenvolvidas. Na relação custo-benefício, quem está ganhando são as feiras de saúde, com certeza,
porque os líderes das igrejas locais foram treinados para oferecer o melhor serviço à comunidade. É essencial que a igreja se envolva no sentido de convidar seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, conhecidos e desconhecidos, para que juntamente conosco eles possam cultuar a Deus e a mensagem de Deus que fala ao nosso coração, fale ao coração deles também. O tempo é implacável. Ele sempre leva o que é dele. As pessoas trabalham duro, juntam as coisas, propriedades, objetos, amigos e inimigos. Só quem está sem tempo sabe o que realmente é importante. No fim, tudo pertence ao tempo. A vida e a morte. O que você lembra e o que você esqueceu. Ele leva tudo embora, mesmo se você não quiser. Pouca coisa resiste ao tempo. A esperança, talvez. Algo que o tempo não toma. Infelizmente, nós vivemos em uma realidade que não é justa com muitas pessoas. Não há como fugir disso. O que podemos fazer é unir nossas forças para amenizar o sofrimento das pessoas. A Ação Solidária Adventista, durante esses 4 anos, tem atuado em situações diversas através das unidades da ASA das igrejas locais. Eu estava aqui quando deu aquela enchente lá em Aimorés, em que a ASA, juntamente com a ADRA, prestou auxílio às famílias que perderam as suas casas e objetos pessoais. Um outro momento que nos mobilizamos de maneira gigantesca foi quando o Rio Doce foi prejudicado pelo rompimento da barragem lá em Mariana. Nessas duas situações tristes para a região, nós sentimos o engajamento e o envolvimento de muitos membros. O que sustenta essa igreja é a esperança. Temos um diferencial das outras igrejas que é o espírito de profecia. O campo fez questão de realizar diversos congressos e separar sábados especiais para o assunto. É incrível como os diferentes ministérios da Igreja Adventista se organizam entre si, formando uma igreja unida. Aqui no leste de Minas, tudo começou há quase 120 anos, com 2 comportores em Teoflotone. Ellen White, em uma das suas visões, viu a obra de publicações como um raio de luz, iluminando o mundo todo. Uma obra tão importante. Só nos últimos 4 anos, eles distribuíram mais de R$2 milhões em literaturas. Foram mais de 50 mil orações feitas nas casas de famílias não adventistas e dezenas de batismos que aconteceram por causa desse grande trabalho. Também entendemos que é nosso papel cuidar das famílias dos comportores, pois elas são a base para o sucesso desse trabalho. Para isso, temos a FEC, que trabalha com a motivação das esposas dos comportores. Tudo isso é para que levar livro às pessoas não seja apenas um trabalho comum, mas que seja uma missão realizada com todo o coração. Bom, foi um quadriênio de muito crescimento aqui pra gente. Foi tudo muito intenso, muitas mudanças. Aliás, nesses 15 anos de associação, muita coisa mudou no cenário mundial. A TV, a internet, as redes sociais, eram coisas bem diferentes há 15 anos. E a Associação Mineira Leste esteve atenta a esse cenário de mudanças. Sobretudo, nos últimos 4 anos, a igreja entendeu que a área de comunicação é um departamento essencial para a pregação do Evangelho. Durante esse período, construímos e equipamos nosso estúdio de vídeo e criamos a nossa equipe. Hoje, temos a assessoria de imprensa, designer, 2 pessoas especializadas em vídeo e uma pessoa responsável por estratégias digitais. Com o crescimento da equipe, foram criadas novas produções e métodos para comunicar a esperança. No último semestre, nós realizamos o nosso primeiro encontro de comunicadores, com 60 líderes das igrejas do leste de Minas. O tema foi comunicação criativa, afinal, nosso foco é inovar na forma de levar a mensagem para alcançar um público cada vez maior. São 15 anos de vitória, com a ajuda de todos os administradores que já passaram por aqui, mas principalmente a ajuda de Deus. O que foi impressionante para mim foi o cuidado de Deus. Mesmo em meio à crise, a associação continua o seu trabalho com crescimento e estabilidade.
A nossa igreja hoje, ela tem uma estabilidade financeira muito boa. Nós temos alcançado, muitos objetivos que antes a gente não tinha na nossa igreja. Podemos dizer que nos últimos 4 anos foram investidos em grupos e igrejas mais do que o valor investido nos últimos 12 anos da Mineira Leste. Um dos maiores interesses da igreja nesses últimos anos foi a construção e também a reforma. Foi para isso que a associação criou o Departamento de Engenharia. Além do centro de mídia e da loja Hebron, temos mais de 50 templos novinhos agora. Alguns inclusive voltados para uma estratégia diferenciada para alcançar um público que precisa de uma abordagem um pouco mais dinâmica. Quando a gente pensou em visitar realmente, eu conversando com alguns amigos que são evangélicos, quando fala do adventista, eles têm um preconceito gigantesco, né? Eles referem aos adventistas como pessoas muito rígidas, muito separadas. Eu achava que a mensagem de Deus, ela tinha que ter uma razão lógica, filosófica, uma coisa inteligente. E o que eu não achava nas outras denominações, eu achava muito emocional. E um dia eu me deparei com o canal Novo Tempo e aí eu comecei a ouvir o que eles tinham a dizer sobre a Bíblia. E um dia, minha esposa conheceu as esposas dos meus amigos e fizeram o convite para ela e a gente teve a coragem de vir. E quando a gente chegou na igreja, eu encontrei uma igreja muito receptiva, muito família. No batismo foi diferente, a sensação é realmente que você entra no plano realmente do que Deus realmente quer para você. No momento do batismo, o sentimento que eu tive foi que Deus me abraçava. É isso. Acho que uma das coisas que influenciou muito no engajamento do público feminino foram os pequenos grupos. O projeto Guardiãs do Lar ganhou uma expansão muito grande em nossas igrejas. Somos mais de 4.800 mensageiras de esperança, capacitadas e equipadas para a missão. Alguns anos se passaram desde que eu fiquei sabendo que vou viver só mais 15 anos. Aliás, agora já foi a metade. Vivi esses anos aqui sozinho em casa, preferi me isolar até mesmo de Deus. Mas e se eu desse uma chance para Ele? Às vezes, uma chance é tudo que Ele precisa para te alcançar. Sei que Ele vai voltar um dia numa nuvenzinha negra do tamanho da mão de um homem. Enquanto o tempo espalha momentos pelo caminho, o Criador, em sua infinita sabedoria, espalha as evidências de um Deus que salva. Percebi que uma chance era tudo que Ele precisava para me fazer entender que eu devo aproveitar ao máximo cada segundo da minha vida, como sei que a minha igreja tem feito. O que você faria se soubesse que só tem mais pouco tempo pela frente? Um cachorrinho, esse animal alegre que ama incondicionalmente o ser humano, vive em média 15 anos. E mesmo sem ter a esperança que a gente carrega no coração, ele aproveita cada segundo como se fosse o último da sua vida. Com 15 anos, você é um adolescente. Passou os últimos 4 anos deixando de ser criança para finalmente crescer. E é isso que eu vejo que aconteceu aqui na nossa região. São mais de 400 classes de crianças e adolescentes, muitos projetos desenvolvidos para transformar as crianças em pequenos evangelizadores e para treinar os pais a incentivarem seus filhos através do discipulado. A educação adventista também tem o seu papel no processo de amadurecimento das crianças do campo. Em Ipatinga, o ensino médio foi classificado com o primeiro lugar do PAEB da nossa União. O Colégio Adventista de Teófilo Otoni, além de ser considerada a melhor escola infantil da cidade, gravou seu primeiro CD. Já em Valadares, os alunos escreveram e publicaram seus próprios livros. E vai ficar ainda melhor, já que a igreja pretende construir a nova unidade escolar em Governador Valadares. Nos últimos anos, o Ministério Jovem procurou guiar as crianças, adolescentes e jovens a buscarem a Deus em primeiro lugar, vivendo mais comunhão.
a se envolverem em pequenos grupos, ministérios, vivendo mais relacionamento e a participar das atividades evangelísticas da igreja, através de seus talentos, seus dons, vivendo mais missão. Mais de 500 Calebs, ultrapassam 2.000 desbravadores e mais de 8.000 membros da sociedade de jovens aqui no leste de Minas. A associação hoje tem nos ajudado muito, tem nos orientado, tem dado todo o auxílio para que nós possamos alavancar ainda mais os desbravadores na nossa região. Esse ano, 80% dos mais de 600 aventureiros do campo foram louvar a Deus no segundo Aventurim da associação. A tia Esley contou várias histórias com temas bem atuais: espiritualidade, sexualidade, diversidade, autoestima. A tia Cecel animou com suas músicas, com um show maravilhoso. Esse é só o começo da jornada. Uma jornada que vai muito além do tempo, seguindo o legado deixado por Jesus. Fazei discípulos e pregai o Evangelho. Os últimos 4 anos da minha vida acabaram. Tanta coisa acontece em 4 anos. Eu sei que estou perto do meu descanso, mas é por isso que eu decidi aproveitar ao máximo. Os problemas que tenho já não importam para mim. Tudo que me importa é passar tempo com as pessoas que eu amo, falar do meu Criador para elas, fazer coisas que eu nunca fiz. Não perder tempo com tristeza, mas fazer o máximo para que, quando eu descansar, que seja por pouco tempo. O tempo agora é muito importante para mim. Vivo cada momento como se fosse o último. Aprendi isso observando a nossa igreja. E você? O que você faria se tivesse apenas mais 15 anos de vida? Enquanto eu estava na sala de espera, eu imaginei o que aconteceria com a minha vida se o resultado fosse positivo e eu tivesse tão pouco tempo pela frente. E aprendi muito ao comparar as minhas decisões com o crescimento da minha igreja. Mas agora é hora de parar de imaginar e saber de fato quanto tempo me resta. Danilo? Danilo? Quanto tempo ainda tenho? Para mim não importa muito. O que me importa vai muito além do tempo. O que me importa é fazer a vontade do Criador. Trabalhar para espalhar a esperança, trabalhar para que cada pessoa nesta geração possa ver o Mestre um dia. Trabalhar para que não tenhamos outros 15 anos pela frente. Pelo menos, não nesta terra.